noite, Mancini, Roberto Lloyd da Rádio CBN. É claro que o resultado é muito elástico, né? Os números, o placar chega a assustar porque é um clássico, né? Mas o que mais assustou você? O placar final do jogo ou até a forma permissiva que o Corinthians teve em campo hoje? Boa noite a todos, boa noite, Roberto. Olha, não se trata de assustar, né? A gente que convive com futebol sabe que isso pode acontecer, não deve acontecer, mas isso pode acontecer. Hoje não foi um dia feliz do Corinthians, a gente teve no plano tático alguns erros que de certa forma acabaram influenciando no placar da partida. O Corinthians teve alguns errinhos individuais também que de certa forma contribuíram para isso. Eu acho que nesse momento a gente tem que ter calma, respirar fundo. Sabemos que fizemos um jogo muito abaixo do que se pode fazer e que as coisas acabaram não dando certo essa noite e por isso acabou sendo elástico, né, demais o placar. Nós temos um jogo agora na quinta-feira. E lógico que daqui até lá, além da gente tentar acertar tudo aquilo que foi visto de errado hoje, nós temos que emocionalmente fazer com que esse time possa entrar em campo reequilibrado novamente para que possa render aquilo que a gente espera. Boa noite, Mancini, Thiago Salazar, da Gazeta Esportiva. Mancini, depois da goleada sofrida contra o Flamengo, você estava há pouco tempo no clube e disse que precisava entender se aquilo havia sido um acidente de percurso. Hoje, que tipo de avaliação você faz sobre essa goleada, já que você conhece muito melhor o seu elenco? Queria que, por favor, você explicasse por que o Corinthians teve tanta dificuldade em entender a movimentação, principalmente do meio-campo do Palmeiras. Boa noite, Thiago. Após aquele jogo do Flamengo, eu disse que seria um divisor de águas no clube e acabou sendo. A gente teve ainda, um pouquinho depois, uma derrota diante do América e a partir daí a equipe passou a render o esperado, né? Hoje eu classifico também como um acidente de percurso, né? Porque o Palmeiras jogou o seu futebol, o Corinthians esteve muito abaixo em alguns momentos e foi nesses momentos sacrificado com alguns gols que normalmente a nossa equipe não vem tomando e que isso acabou de certa forma beneficiando a equipe do Palmeiras, né? Nós temos que entender e enxergar o cenário, né, de que é mais um divisor de águas para que a gente reajuste novamente a equipe. Eu vi um Corinthians hoje muito distante em termos de concentração, de comprometimento com aquilo que é o nosso ponto mais forte, que é o sistema bem ajustado, bem organizado. Então, por isso, a gente sofreu muito na partida. Nós acabamos, diante de todo esse cenário, tomando o segundo gol muito no final do primeiro tempo e o terceiro gol muito no começo do segundo. Então, isso também, de certa forma, contribuiu para que as coisas fossem ficando mais difíceis. Num clássico onde você joga e você sabe que do outro lado é um rival, você tem que estar atento a tudo aquilo que acontece numa partida. Acho que a nossa leitura de jogo demorou muito, nós até iniciamos bem a partida, mas ao longo do jogo a equipe acabou bem distante daquilo que normalmente a gente tem visto nos jogos do Corinthians. Olá, Mancini, Marcelo Rosenberg da TV Bandeirantes. Boa noite. A gente sabe que historicamente esse é um jogo à parte e que o perdedor normalmente tem dificuldades para administrar o futuro, principalmente quando acontece um resultado como esse. Sem querer prever de forma alguma um clima ruim a partir de agora, mas eu te pergunto, de que maneira que um resultado como esse pode afetar a sequência do time que vinha realmente melhorando, os números provam isso, na briga por uma vaga na Libertadores? Boa noite, Marcelo. A nossa luta, ela segue da mesma forma, né? Não é uma derrota, foi uma derrota, obviamente que ninguém esperava, mas não é uma derrota que vai nos tirar do foco. Por mais difícil que seja a assimilação, e hoje nós teremos uma noite longa, né, fruto daquilo que nós vimos em campo, mas a partir de amanhã a vida volta ao normal e a gente já pensa no esporte
porque o futebol exige isso da gente, a gente tem que ser o mais breve possível, tanto nas vitórias quanto nas derrotas, e entender aquilo que está acontecendo. Não acredito que isso possa, de certa forma, atrapalhar para o jogo de quinta-feira, porque nós temos um bom ambiente no clube, nós temos muita gente profissional no clube, que sabe muito bem lidar com esse tipo de situação, e os atletas mesmo sabem disso, né? O nosso vestiário pós-jogo hoje foi um vestiário de muita conversa, de olho no olho, de dedo em riste no momento em que tinha que ter. Então há um dia a dia saudável, mas um dia a dia de cobrança. A partir do momento que nós temos essa cobrança, todos eles sabem a importância que tem de você assimilar o golpe, porque o futebol ele não é feito só de vitórias, e esse tipo de derrota diante de um dos maiores rivais faz com que a gente sinta muito. Mas não tenha dúvida que daqui até quinta-feira nós vamos reverter esse quadro emocional e a equipe vai entrar forte novamente diante do esporte. Boa noite, Mancini. Rodrigo Bessoni, do portal Meu Timão. Minha pergunta é bem simples. O que o Corinthians briga neste campeonato brasileiro a partir de um resultado como o de hoje? Boa noite, Rodrigo. Briga pela Libertadores. Eu não mudei meu foco, não é uma pedra que nós encontramos à frente, não é um obstáculo que vai fazer com que a gente mude o foco ou que a gente desista daquilo que está à nossa frente. Nós ainda temos 27 pontos em disputa e nós vamos em busca da nossa vaga Libertadores. Lá atrás era um outro objetivo. A partir do momento em que nós somamos vitórias em sequência, a gente passou a olhar um outro foco, um outro objetivo. E a gente não vai desistir dele, não. Por mais difícil que seja a derrota de hoje, né, por mais que a gente sinta, e nós sabemos que a nossa torcida também está muito chateada hoje, então daqui para frente a gente focar ainda mais, nos concentrarmos ainda mais para que isso não volte a acontecer. Mancini, boa noite. João Paulo Capelanes, Rádio Bandeirantes. Mancini, a derrota de hoje, da maneira que foi, parece escancar a fragilidade técnica e até emocional do Corinthians. Boa noite, João Paulo. Não, eu não concordo. O Corinthians, ele não esteve numa noite feliz, ele acabou sendo goleado num jogo, e isso dói, machuca, mas ele vai dar a volta por cima novamente, porque nós já vivemos isso no campeonato e a equipe reagiu muito bem. Emocionalmente, nós sabemos que o nosso dia a dia, ele é um dia a dia de cobrança, mas acima de tudo saudável. Eu tenho certeza que para quinta-feira a gente vai dar uma resposta significativa. Isso faz parte do futebol, nós temos que entender, mas ao mesmo tempo, muitas vezes a gente não aceita. E hoje foi um dia assim. Nós não aceitamos esse tipo de derrota, por isso que tem que haver rapidamente uma solução para que quinta-feira a gente possa se apresentar melhor e seguir até o nosso objetivo. Mancini, boa noite. Caio Marcel, do Grupo Globo. Bom, o Palmeiras e Corinthians é um dos grandes clássicos do Brasil, né? Um clássico pesado. E além da parte técnica, tática, todos os ajustes que você vai fazer no time ou corrigir o que deu errado hoje, queria que você falasse o peso desse clássico, dessa derrota tão forte por goleada, placar histórico que não acontecia há 17 anos. Como vai se lidar com o peso, uma derrota num clássico tão importante quanto é o derby entre o Palmeiras e o Corinthians? Boa noite, Caio. Recentemente eu disse que a nossa equipe estava em recuperação. O Corinthians ainda precisa de ajustes. É óbvio que o jogo de hoje mostrou muitos erros da nossa equipe. A gente assume isso. Eu acho importante quando você joga mal, você vir aqui falar que jogou mal mesmo, que não fez a maioria das coisas que vinha fazendo e por isso foi derrotado. Então, a partir do momento em que você enxerga e assume seus erros, você está aberto para uma melhora, para uma evolução, e essa recuperação ela ainda continua. Nós vamos buscar a nossa vaga Libertadores, esse é o nosso foco agora. Lá atrás não era, mas agora é e continua sendo. Eu acho que o mais importante é a gente saber
o que o grupo necessita neste momento em termos emocionais para que rapidamente os jogadores possam se recuperar disso e voltar a jogar bem, com consistência, com concentração, o que infelizmente a gente não viu hoje. Da Jovem Pan, Mancini, perder para o Palmeiras no Allianz é um resultado normal, né? Mas do modo como aconteceu, o placar realmente chama bastante atenção. Você acha, portanto, que foi um choque de realidade? O Corinthians vai precisar de reforços para chegar forte na próxima temporada e buscar títulos? Boa noite, Rafael. Eu não tenho dúvida que qualquer equipe necessita de reforços, né? A gente tem que saber, não é depois de uma derrota que nós vamos abrir e escancarar uma série de coisas, não, de forma alguma. A gente tem que ser equilibrado, dói demais uma derrota dessa, a gente está realmente chateado, é difícil até de você vir aqui, dar entrevista, falar, repercutir o que foi o jogo, porque a gente fica muito chateado. Mas nós não temos tempo de ficar lamentando demais. Na quinta-feira a gente entra em campo novamente, então é necessário que esses mesmos atletas que fizeram um grande jogo contra o Fluminense não podem ser detonados no dia de hoje. Eu vi o jogo, acho que nós demos ao Palmeiras muitas oportunidades de gol e isso não vinha acontecendo, então nós temos que corrigir sim o mais rápido possível para que na quinta-feira a gente possa voltar ao nosso objetivo, que é chegar a uma das vagas da Libertadores. Oi Mancini, boa noite, Flávio Ortega, repórter da ESPN. Mancini, o que você achou da força defensiva do teu time hoje? Claro, com um placar elástico desse é difícil até avaliar, mas em termos de marcação, pegada, intensidade, entendimento que o Palmeiras é um time de toque, que ultrapassa as linhas, enfim, o time hoje teve pouca pegada, pouca marcação, principalmente de meio campo, com Cantilho, com Casares, Vital e Mosquito, pouco combateram na recomposição. Queria que você fizesse uma avaliação se o seu time hoje não precisava ter marcado mais, um time da qualidade do Palmeiras, do momento do Palmeiras, finalista aí das duas principais competições de torneios de Copas, por favor. Boa noite, Flávio. Olha, na verdade o Corinthians não conseguiu marcar, essa é a verdade. Não é que nós marcamos mal, nós não conseguimos marcar. Nós tínhamos elaborado uma estratégia de marcar alto, não deixando o Palmeiras sair jogando, ou marcar baixo. E, curiosamente, a gente marcou a maior parte do jogo, atraídos talvez pelo Palmeiras, na parte central do campo, onde torna o jogo definitivamente perigoso, porque você marcar um time que está encaixado, que é veloz, num campo sintético, na altura do meio campo, você está com a sua linha alta e você não tem como fazer uma marcação, porque tem o Everton do outro lado que também sabe jogar. Então fica difícil de implementar uma marcação dessa forma. Nós montamos a estratégia de forma diferente. Dentro de campo, o time começou bem, achou que dava para marcar adiantado, fez uma péssima leitura de jogo e acabou sendo goleado de uma forma que nós não esperávamos, mas muito frutos. Lógico, ninguém aqui vai tirar os méritos do Palmeiras, mas muito fruto daquilo que nós fizemos de errado. A nossa leitura de jogo não foi boa hoje. Isso acontece? Acontece, mas não pode acontecer contra um time rival, contra um time que tem, tecnicamente, uma equipe bem consistente. Então, nós demos oportunidade. A equipe do Corinthians hoje marcou muito mal, foi o pior jogo, jogou pior do que naquele 5-1 do Flamengo. Então, como eu sempre digo, serão feitos ajustes, óbvio, não vou aqui citar o nome de ninguém porque todo mundo perde junto, eu também fui mal hoje, os atletas foram mal, a coletividade do Corinthians foi mal. O mais importante é a gente reagir e vai ter reação. Mancini, boa noite, Marco Belo da Rádio Transamérica. Não é comum um time golear um outro por 5-0 em uma rodada e perder por 4-0 na rodada seguinte, né? Independentemente de ser para o maior rival, como os companheiros já disseram antes. Eu queria saber, o Corinthians, ele não é tão bom
quanto aquela equipe que venceu o Fluminense por 5-0, foi uma partida acima da média e também não é tão ruim quanto o time que perdeu hoje para o Palmeiras por 4-0, foi uma partida muito abaixo. Dá pra gente falar essas duas coisas, você concorda? Boa noite, Marco. Eu, em parte, sim. Eu acho que o Corinthians não é um super time e também não é um time fraco. Eu acho que nós estamos, assim como eu disse anteriormente, em recuperação, então muita coisa tem que ser ajustada e eu disse isso após o jogo do Fluminense, o 5-0, que nós tínhamos que botar os pés no chão, porque havia muita coisa ainda a ser feita na equipe. Ajustes são necessários mesmo quando você tem uma equipe que vem muito bem ao longo da temporada, que não é o nosso caso. Então, nesse sentido, a gente tem que entender, e aí eu concordo que nós não somos tão bons quanto fomos após o jogo do Fluminense citados e nem tão ruins hoje. São jogos, são estratégias montadas, são leituras de jogo que muitas vezes não são bem feitas e que acabam, de certa forma, culminando com aquilo que é o resultado final. Então, você ganha de 5-0 e perde de 4-0, gera alguma dúvida. Nós não podemos ter essa dúvida, porque a gente vem num crescente, a equipe vem evoluindo. Jogou mal hoje? Jogou. Temos que na quinta-feira, na outra segunda, fazermos bons jogos para mostrar que esse foi um acidente de percurso, que também deu tudo certo ao Palmeiras em muitas situações, o que logicamente não justifica e não tira os méritos do Palmeiras, mas há necessidade da gente enxergar que o nosso time pode jogar muito mais e já jogou muito mais do que se apresentou na noite de hoje. Vamos para a última pergunta. Mancini, boa noite. Ana Canheda do GE. Na saída de campo, o Fábio Santos comentou que tudo que você pediu para os jogadores hoje, eles fizeram ao contrário na partida. Eu queria que você comentasse essa declaração. Se de alguma forma no intervalo você já tinha percebido que isso poderia estar acontecendo, enfim, como é que você tentou corrigir isso e acabou não conseguindo na etapa final, por favor. Obrigado. Boa noite, Ana. Realmente aconteceu isso, porque a nossa estratégia era para marcar o Palmeiras adiantado ou no bloco baixo. A partir do momento em que nós ficamos no centro do campo tentando fazer uma meia pressão, nós tivemos que esticar a nossa equipe e jogar em 60, 70 metros, o que eu não gosto e que eles sabem que não surte efeito. A partir do momento em que nós tomamos o gol, eu estava esperando o intervalo exatamente para arrumar nesse sentido. Aí a gente toma o segundo gol aos 45. Aí eu falo no vestiário, a gente toma o gol de novo no começo do segundo tempo. Então toda a estratégia montada, ela não foi bem executada hoje. Uma por uma péssima leitura de jogo e outra por decisões que são tomadas dentro de campo, que às vezes você tem a maioria dos jogadores tomando decisões acertadas e em outros jogos como foi o de hoje, você tem coletivamente decisões mal feitas, mal tomadas. Pode acontecer? Pode acontecer, porque nós jogamos futebol, mas não deve acontecer, ainda mais quando você está diante de um rival, num clássico importante. Então, isso tudo são ingredientes para que a gente tenha que sentar, conversar e mostrar aos atletas que aquilo que tinha sido montado como estratégia deveria ter sido feito. Acho até que o começo de jogo, os 20, 25 minutos iniciais, onde a gente teve uma supremacia na partida, acabou, de certa forma, influenciando decisivamente para que a gente adotasse uma postura de marcar no centro do campo, o que nos custou caro. Obrigado, Mancini. Boa noite a todos.